Gente, o Santos pode sofrer um novo transfer ban agora, durante a próxima janela internacional, que começa no dia 20 de julho e vai até o início de setembro. O Santos corre risco de não poder contratar, não poder participar do mercado nessa janela do meio do ano, que é a principal janela do futebol europeu. E os clubes brasileiros, claro, aproveitam para negociar jogadores e reforçar o elenco para o segundo semestre. Conversei com o presidente Marcelo Teixeira sobre a possibilidade de o Santos sofrer este novo transfer ban por conta da dívida do clube pelo Jean Lucas, volante, que jogou aqui no Santos em 2023 e que foi vendido pelo Santos em janeiro de 2024 para o Bahia. Só que o Santos recebeu o dinheiro do Bahia, não pagou o que devia ao Mônaco da França, porque o Santos comprou o Jean Lucas do Mônaco da França em julho de 2023. Então, há esse risco, e eu vou explicar essa história agora para vocês e contar o que disse o presidente Marcelo Teixeira. Mas antes, deixa aquele like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal rumo aos 80 mil inscritos. Gente, ajuda aí. Vamos lá, me ajude a chegar logo aos 80 mil inscritos. Estamos empacados nos 73 mil. Então, ajuda aí para a gente conseguir logo atingir essa meta. E atingindo essa meta, eu vou sortear aqui 2 camisas oficiais do Santos. Beleza? Bom, resumindo a história do Jean Lucas. O Santos comprou o Jean Lucas do Mônaco em julho de 2023, durante a gestão do ex-presidente Andrés Rueda. É esse mesmo, presidente que rebaixou o clube em 2023. O Santos começou a pagar o valor de 6 milhões de euros em 3 parcelas, pagou as 2 primeiras, a última ficou já para esta gestão, que não pagou, prorrogou o prazo de pagamento, acabou não pagando, e aí, o clube francês entrou na FIFA. O processo começou já naquela época, em 2024, e agora estourou. O Santos recorreu, foi para o CAS, para a Corte Arbitral do Esporte, que a última instância nessa disputa aí, em causas de negociação de jogadores, em causas internacionais, a Corte Arbitral do Esporte acabou dando o que todo mundo esperava, claro, um ganho de causa ao Mônaco, porque o Santos tem, de fato, essa dívida, e a dívida precisa ser paga. Então, o Santos já perdeu, e agora corre um prazo de 45 dias, a partir do momento que o Santos for notificado. Acredito que o Santos já foi notificado, inclusive. Então, a partir de agora, o Santos tem 45 dias para pagar a dívida ou vai sofrer um transfer ban. E vai sofrer esse transfer ban, se não pagar a dívida, justamente no meio desta janela, que abre em julho, e termina em setembro. E aí, nesta sexta-feira, eu perguntei ao presidente Marcelo Teixeira o que vai ser feito. Ele reconheceu que isso pode estourar a qualquer momento, esse transfer ban, o Santos já tem aí esse prazo para pagar, mas ele disse que o clube ainda tenta um acordo com o Mônaco para não ter que pagar o valor da dívida atual. O Santos deve atualmente cerca de 2 milhões de euros, aproximadamente 12 milhões de reais. É o que resta para ser pago ao Mônaco. O Santos, como eu disse lá atrás, pagou 2 parcelas, ficou devendo a última, e essa última, o valor atualizado dela dá cerca aí de 2 milhões de euros. Então, o Santos, segundo o presidente Marcelo Teixeira, vai ainda tentar um acordo para pagar o Mônaco, tentar diminuir o valor, oferecer algum atleta, um percentual sobre algum jogador, enfim, o Santos vai tentar um acordo agora que vai ter que pagar, que o prazo está estourando, que não tem mais jeito, não tem mais para onde recorrer. Segundo o presidente Marcelo Teixeira, eles vão agora sentar à mesa para discutir com o Mônaco a melhor possibilidade de o Santos pagar. O presidente garante que isso vai ser resolvido e que o Santos não vai sofrer esse transfer ban. É o que garante o presidente Marcelo Teixeira. E isso já aconteceu, o Santos já teve aí ameaças de transfer ban, deixou a situação correr até as últimas instâncias e, no final, acabou pagando e evitou o transfer ban. E é o que o Santos pretende fazer agora, de acordo com o presidente Marcelo Teixeira, mais uma vez no caso do Jean Lucas. Então é isso. Segundo o presidente Marcelo Teixeira, o caso vai ser resolvido, o Santos ainda vai tentar um acordo, mas de qualquer forma, o Santos vai resolver esse assunto, segundo o presidente Marcelo Teixeira, Não dá para a gente saber o que de fato vai acontecer, mas segundo o presidente Marcelo Teixeira, disse a mim nesta sexta-feira que o caso deve ser resolvido e não vai haver transfer ban.
Sobre os outros casos aí, eu aproveitei e já perguntei, né, sobre Pedro Caixinha, outros casos de dívidas que o Santos tem no mercado e que podem se transformar em transferban. O presidente falou que isso vai acontecer mais para frente, que essas dívidas o Santos tenta negociar também, mas que nada vai estourar agora. A única dívida que pode realmente provocar um transferban, ainda nesta janela do meio do ano, é a dívida do Jean Lucas, que, segundo o presidente, como eu já disse, vai ser resolvido de alguma maneira, o Santos vai pagar de alguma forma. Então, levando em conta o que diz o presidente Marcelo Teixeira, o Santos não vai ter problema para contratar agora no meio do ano. E aí eu perguntei, e o dinheiro, presidente? Como é que faz para contratar? Vai vender jogador? E aí mesmo eu já fui e emendei a pergunta. Vai ter que vender um jogador? E aí ele concordou com o joinha e confirmou o que eu já venho dizendo aqui para vocês, né? O Santos vai vender um jogador agora nessa janela, vai fazer o possível para vender um jogador. E essa missão também foi dada ao Alexandre Matos, que, na verdade, nesse momento tem duas missões. Uma, enxugar o elenco, fazendo acordo com jogadores que ganham muito e não estão sendo utilizados. Já citamos aqui Mike, Zé Rafael, o Lautaro não ganha tanto assim, mas é um jogador que não está sendo aproveitado e o Santos vai tentar antecipar o retorno dele ao Cruzeiro. Ele está emprestado pelo Cruzeiro até o final do ano. Então, além disso, além de se desfazer de jogadores que estão no elenco, fazer acordos de rescisão, um dos objetivos principais do Alexandre Matos neste começo de janela é a venda de um jogador. E quem que pode ser vendido? Já trouxe isso aqui para vocês também. Gabriel Brazão, Bom Tempo, Robinho Júnior, JP Sherman, que está no Coritiba, emprestado, mas o Santos tem a garantia de que se houver uma proposta, o Santos pode vender e o Coritiba tem que entregar o jogador. O contrato de empréstimo com o Coritiba termina só no final do ano, mas em caso de venda, ele pode sair antes. Então, o Santos está, sim, trabalhando para vender um jogador e, com isso, ajudar também a fazer negócios, a contratar jogadores, né? O Santos tem uma meta de contratação, já falei aqui, laterais, 2 laterais para a direita, para a esquerda, pelo menos 2 meio-campistas e um atacante também, um atacante de beirada, um atacante de velocidade, foi o pedido do técnico Cuca. Então, essa é a situação de momento do mercado. Perguntei se havia já alguma proposta encaminhada por algum jogador do Santos, perguntei ao presidente Marcelo Teixeira também, e ele disse que não, que até o momento nenhuma proposta. Perguntei também se o Santos tinha alguma contratação encaminhada, e ele disse que ainda não, que o Santos está no mercado, está avaliando, e dentro das suas possibilidades vai fazer as contratações, mas dentro das suas possibilidades. Gente, isso eu não perguntei ao presidente Marcelo Teixeira, até porque eu já sabia, já tinha informações de bastidores. Mas Arboleda, esqueçam Arboleda. O Santos não tem nenhum interesse nesse jogador do São Paulo, jogador que andou sumido, está brigado no São Paulo, jogador que recebe R$1 milhão por mês. O Santos teria que pagar o São Paulo também para liberá-lo. O São Paulo tem contrato com o Arboleda até o final do ano que vem. Então, esqueçam o Arboleda, é um jogador que foge completamente do perfil de jogadores que o Santos está buscando neste momento. Isso de acordo com os próprios dirigentes, é o que eles contam nos bastidores. O Santos não vai mais contratar jogador com esse perfil. O Arboleda tem 34 anos, e o Santos não vai investir, não vai pagar salário alto por jogador nessa fase da carreira. Não quer repetir os erros que cometeu com o Mike, com o Zé Rafael, com o Rincon, com o Tiquinho, enfim. O Santos busca jogadores com outro perfil, jogadores mais jovens, não nem tão conhecidos, mas que possam, de acordo com a avaliação da comissão técnica, do departamento de scout, do departamento de futebol de forma geral, serem úteis ao elenco do Santos. Esse é o perfil, de acordo com a diretoria do clube, de jogadores que o Santos vai contratar ou tentar contratar agora no meio do ano. Beleza, gente?